Boa noite. Líder do grupo rebelde que derrubou Bashar al-Assad é nomeado presidente interino da Síria. Você vai ver também. Aos 42 anos, Ahmad al-Sharaa é nomeado presidente interino da Síria. Tudo isso e mais agora no meu canal. As facções sírias que derrubaram o presidente Bashar al-Assad em dezembro do ano passado nomearam o líder do grupo rebelde HTS como presidente interino nesta quarta-feira, 30 de janeiro, para chefiar o país nos esforços de reconstrução da Síria após quase 14 anos de guerra civil. A nomeação de Abu Mohammed al-Golani, que agora quer ser chamado de Ahmad al-Sharaa, para ser presidente da Síria, abre aspas, na fase de transição, fecha aspas, ocorreu após uma reunião dos grupos rebeldes do país em Damasco, capital síria. As forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, não participaram da reunião. Os rebeldes também descartaram a Constituição da Síria, adotada sobre o regime Assad, e afirmaram que uma nova carta será elaborada em breve. O anúncio foi feito pelo porta-voz do setor de operações militares do novo governo interino da Síria, coronel Hassan Abdul Ghani, segundo a agência de notícias estatal SANA. Ainda não se sabe exatamente qual mecanismo foi adotado pelas facções para escolher al-Sharaa como presidente interino. Conhecido anteriormente como Abu Mohammed al-Golani, al-Sharaa é o chefe do Hayat Tahrir al-Sham, que liderou a ofensiva relâmpago que derrubou Assad no início de dezembro. Anteriormente, o grupo foi afiliado à Al-Qaeda, mas há anos renunciou a esses laços. Quando o HTS tomou Damasco, al-Sharaa afirmou que a fuga de Assad do país representou uma, abre aspas, vitória para a nação islâmica, fecha aspas. Nos últimos anos, al-Sharaa tem se apresentado como um defensor do pluralismo e da tolerância e prometeu proteger os direitos das mulheres e das minorias religiosas. Em entrevista à BBC, em dezembro, al-Sharaa afirmou que, abre aspas, não somos ameaça ao mundo e concordamos com o direito à educação para mulheres, fecha aspas. Os Estados Unidos haviam anteriormente colocado uma recompensa de 10 milhões de dólares, cerca de 59,1 milhões de reais, sobre al-Sharaa, mas a revogaram no mês passado após uma delegação norte-americana visitar Damasco e se reunir com ele. A principal diplomata do ZEUA para o Oriente Médio, Barbara Leaf, disse após o encontro que al-Sharaa se mostrou, abre aspas, pragmático, fecha aspas. Ahmad al-Sharaa compareceu à reunião desta quarta-feira vestido com uniforme militar e enfatizou a, abre aspas, tarefa pesada e grande responsabilidade, fecha aspas, que os novos governantes da Síria enfrentam. Se o vencedor for arrogante após sua vitória e esquecer o favor de Alá sobre ele, isso levará à tirania, disse ele, de acordo com um vídeo divulgado horas depois. Entre as prioridades para reconstruir a Síria, ele disse estará, abre aspas, preencher o vácuo de poder legitimamente e legalmente, fecha aspas, e, abre aspas, manter a paz civil buscando justiça transitória e prevenindo ataques de vingança, fecha aspas, após a ditadura Assad. Sírios saíram às ruas em Damasco e em outros lugares para celebrar o anúncio, buzinando e, em alguns casos, atirando para o alto.
muitos expressaram apoio a al-Sharaa. Outros, até mesmo aqueles que haviam se alegrado com a queda de Assad, pareceram críticos sobre a forma como a nomeação foi feita e a falta de clareza sobre os próximos passos. Abre aspas, o problema não está nas decisões, o problema está no timing, nas promessas anteriores e na confusão, fecha aspas, disse Mohamed Salim Al-Kateb, um oficial da Coalizão Nacional das Forças de Revolução e Oposição Sírias, um grupo formado por membros da oposição a Assad no exílio. O Catar foi o primeiro a reagir à nomeação de al-Sharaa, que já era esperada, dizendo que saudava decisões voltadas para, abre aspas, fortalecer o consenso e a unidade entre todas as partes sírias, fecha aspas. A declaração acrescentou que isso deveria ajudar a abrir o caminho para uma, abre aspas, transferência pacífica de poder por meio de um processo político abrangente, fecha aspas. Embora tenham começado uma tentativa de retomar laços com a Síria após a queda de Assad, países do Ocidente, como o da União Europeia e o EUA, ainda demonstram certo ceticismo em relação aos novos governantes do país. Abdul Ghani, o porta-voz, também anunciou na quarta-feira que a Constituição da Síria, adotada em 2012 sobre o regime de Assad, foi anulada. Ele disse que al-Sharaa estaria autorizado a formar um conselho legislativo temporário até que uma nova Constituição seja elaborada. Todas as facções armadas do país seriam desmanteladas, disse Abdul Ghani, e seriam absorvidas pelas instituições estatais. Desde a queda de Assad, o HTS se tornou partido de fato no poder e montou um governo interino composto em grande parte por oficiais do governo local que anteriormente liderava na província de Idlib, controlada pelos rebeldes. As autoridades interinas prometeram iniciar um processo inclusivo para formar um novo governo e constituição, incluindo a convocação de uma conferência de diálogo nacional e o convite às diferentes comunidades da Síria, embora nenhuma data tenha sido definida. Com o colapso do exército sírio após a queda de Assad, al-Sharaa pediu a criação de um novo exército nacional unificado e forças de segurança. Mas questões têm surgido sobre como a administração interina pode reunir um mosaico de antigos grupos rebeldes, cada um com seus próprios líderes e ideologias. Ainda mais complicado é a questão dos grupos curdos, apoiados pelo EUA, que formaram um enclave autônomo no início da Guerra Civil Síria, nunca se alinhando totalmente com o governo de Assad, nem com os rebeldes que buscavam derrubá-lo. Desde a queda de Assad, tem havido uma escalada de confrontos entre as forças curdas e grupos armados apoiados pela Turquia, aliados do HTS no norte da Síria. No encontro anual do Fórum Econômico Mundial em Davos, neste mês, Assad al-Shibani, novo ministro das Relações Exteriores da Síria e oficial do HTS, disse que o país precisa de ajuda da comunidade internacional à medida que começa a reconstruir após a brutal guerra civil. A seguir, quem é Ahmad al-Sharaa? Ahmed al-Sharaa, chamado de Abu Mohammed al-Golani quando era comandante do HTS, tem 42 anos. Ele nasceu em Riad, na Arábia Saudita, mas sua família é originalmente de Golã, uma região do sudoeste da Síria, anexada unilateralmente por Israel na década de 1970. Nos últimos anos,
Al-Sharaa trabalhou para reformular sua imagem pública, afastando-se de seu parceiro de longa data, o grupo terrorismo Al-Qaeda. Agora, aos 42 anos, o líder dirigiu seus combatentes em uma ofensiva impressionante que colocou sob seu controle a maior cidade da Síria. Com isso, ele reavivou a longa guerra civil do país e provocou a fuga do ditador Bashar al-Assad, cujo paradeiro é desconhecido. A ofensiva e o papel de Al-Sharaa nesta liderança são evidências de uma transformação notável. O sucesso dele no campo de batalha é resultado de anos de manobras entre organizações extremistas, enquanto eliminava concorrentes e antigos aliados. Ao longo do caminho, ele se distanciou de Al-Qaeda, aprimorando sua imagem e a do grupo extremista que lidera, o Governo de Salvação, em uma tentativa de conquistar governos internacionais e as minorias religiosas e étnicas do país. Com discursos de pluralismo e de tolerância, os esforços de reformulação da marca de Al-Sharaa buscaram ampliar o apoio público e a legitimidade de seu grupo. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.